Bom dia para vocês. Mais um início aqui de semana e a gente vai falar sobre a influência da estima, né? Será que nosso ambiente é capaz de influenciar a nossa estima? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos conversar sobre isso, vamos entender, não é? Essa relação e que será? Será que sim? Acho que quem me acompanha já sabe a resposta, né? Acho que nem preciso falar para vocês que sim, que influencia e muito. O nosso ambiente ele tem muito mais poder sobre a gente do que a gente imagina. A gente acha que a gente não é influenciado pelas coisas. É muito comum. Vira e mexe eu vejo na internet as pessoas falando assim: você já foi influenciado por um influencer, por exemplo? E as pessoas falam assim: não, eu nunca fui influenciada. E vou ser muito sincera com vocês, isso não é real. Bom dia, querida Dilma, tudo bem? Isso não é real. Bom dia, Fábio. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele capta as informações muito mais rápido do que a gente imagina e nem sempre a gente se conscientiza daquilo que está se passando à nossa volta. Então, às vezes, a gente começa a ver uma, duas, três vezes a mesma coisa nas influências, por exemplo. Não vou nem falar no ambiente, mas já aconteceu isso comigo, depois eu conto para vocês. E aí, a gente, de repente, está desejando algo e a gente nem imagina, né? Isso era muito explorado nas propagandas através daquelas mensagens subliminares. Elas não eram óbvias, elas estavam lá. Elas chegavam pra gente de uma forma que a gente não se conscientizava e de repente a gente saía de um filme com vontade de, sei lá, tomar um refrigerante, a gente saía. Tem tudo isso. Um ambiente de um cinema ele é feito para você sentir aquela necessidade de comer coisas, etc. Tá? Então, a gente e os restaurantes que a gente frequenta, as lojas que a gente frequenta, tudo isso, ele muitas vezes são pensadas de um modo a nos influenciar, nos induzir a algo. E não tem muito o que a gente possa fazer com isso, porque por mais que a gente tenha informação, isso acontece de uma forma um pouquinho automática, tá? Isso acontece sem a gente se dar conta. Só que quando a gente tem a informação, quando a gente compreende, a gente assume que existe essa influência, a gente consegue parar, às vezes, e se questionar. Né? Será que eu quero mesmo isso ou será que este ambiente está me influenciando? Será que eu preciso mesmo disso ou será que eu estou aqui num ambiente que me influencia isso? Será que eu estou mesmo cansada, infeliz, seja lá o que for? Ou será que é a minha casa, o meu ambiente que não está contribuindo comigo? Será que eu realmente me sinto incapaz, me sinto mal, tenho a estima baixa? Ou será que é o meu ambiente que está me influenciando a me sentir assim, tá? Então, existe, óbvio, quando a gente fala de estima, algo que é interno também, que precisa ser trabalhado também, porém, a gente faz das duas formas. Hoje a gente vai colocar aí uma atividadezinha para a gente pensar em fazer, para melhor, assim, né, pequenas atividades, porque não é tão simples assim, para a gente colocar ali a nossa estima, voltar, né, melhorar aí mais pro começar a subir aí de novo, porque a gente precisa, tem uma coisa que a gente precisa nessa vida, minha gente, é defender nossa estima com assim, unhas e dentes. Quando a gente não defende nossa estima com unhas e dentes, a gente começa a se questionar, a duvidar, sabe, a de repente parar de fazer coisas que iriam nos levar longe, tá? Porque, afinal, o que é autoestima? Eu vejo muito por aí as pessoas falando de autoestima como algo físico, como algo relacionado à beleza, como algo que a gente fala muito assim, melhora a sua autoestima, sei lá, passa batom todos os dias. A gente fala muito dessa parte física. E não que a parte física não esteja relacionada com a estima, ela até está, só que não é somente. Quando a gente fala de estima, a autoestima, né? Ela é algo muito mais profundo do que isso. Ela está enraizada em algo muito mais profundo do que isso. Nem sempre uma pessoa com uma autoestima boa é que se arruma mais. Muitas vezes é até o contrário. Às vezes aquela pessoa que você julga, não, ela tem uma autoestima, ela se cuida, é aquela pessoa que está excessivamente preocupada com isso justamente porque tem a estima baixa, a autoestima baixa, tá? Então, quando a gente fala de autoestima, é muito
assim, interessante a gente entender que é algo muito profundo, que é capaz de fazer a gente duvidar de nós mesmos, é capaz a gente faz com que a gente se sinta incapaz, com que a gente sinta que não consegue fazer as coisas, que a gente sinta que a gente é menor do que o outro, tá? Então, a notícia do dia é, gente, a gente só tem esse corpo que a gente tem para viver, a gente só consegue ser nós mesmos nessa vida, a gente não consegue ser outra pessoa. Então, se a gente não consegue... Ai, calma aí que eu fiz alguma coisa errada aqui, pronto, desculpa. Então, se você não acredita em você, cara, você não tem nada, você não tem nada. Tá? Então, assim, a autoestima, ela acontece sim, de dentro para fora, como eu falei, ela é sim um processo profundo e interno, porém, ela é impactada sim pelo nosso ambiente e isso se torna um ciclo, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o nosso ambiente, ele tem sim muito poder de fazer a gente se sentir melhor e mais feliz com quem a gente é de forma geral, fisicamente ou, né, dando aquela segurança, né, de ser alguém que a gente... Ser seguro, né, é isso que eu quero dizer, ser seguro de quem se é, tá? Saber que você é daquela forma, saber, obviamente, como você pode melhorar isso, mas mais do que isso, você ter um certo olhar de amor próprio, você ter um certo olhar de admiração e compreender que você é um ser humano e você erra também, né? E aceitar isso e perdoar por esses problemas, por esses erros. Bom dia, Cris, tudo bem? É a Ana Cris. Ana Cris, eu li o Cris mais rapidamente e depois eu li Ana. Então, vocês conseguem entender o poder de falar sobre autoestima, principalmente para mulheres? Porque nós fomos, gente, muito... desde que a gente nasce, a mulher, ela é meio que impactada por mensagens, influências do meio, não é necessariamente de dentro, que faz com que a gente sinta que a gente não é capaz de muitas coisas, que os homens são melhores em muitas coisas, que a gente não é capaz em muitas coisas, ou que a gente nem deveria tentar fazer porque não é nosso lugar. Isso tudo abala a estima, isso tudo faz com que a gente fique fora do nosso eixo, que a gente sinta, que a gente duvide de nós mesmos, né? Então, quando a gente fala sobre a autoestima, a gente tá pensando muito sobre esse poder interno nosso, sabe? De ter orgulho de ser quem a gente é, acima de tudo. E muitas vezes o estar atrelado, não que a pessoa não vá se arrumar, ou que isso na verdade, ele pode ser reflexo ou não. Tá? Quando a minha autoestima ficou realmente ali boa, assim, quando eu comecei a achar que a minha autoestima estava chegando num lugar bacana, eu, por exemplo, não me importo de não fazer unha por muito tempo. Quando eu tinha uma estima, uma balada, eu não conseguia. Eu sentia que estava todo mundo olhando, me julgando e que talvez alguma coisa na minha vida não ia acontecer muito bem, porque eu não tinha essa... Então, assim, nem sempre ela é atrelada ao físico. Você entende? Muitas vezes, como eu falei lá no começo, a pessoa que se preocupa excessivamente com o físico, muitas vezes ela não é aquela pessoa, ela tem uma estima super boa, ela se arruma, ela se ama. Muitas vezes ela é o contrário, ela é uma pessoa tão crítica com ela que ela não consegue, sabe, se olhar de outra forma se não for daquela. Normalmente a pessoa com a autoestima elevada, ela pode até ter medo, ela pode até perceber que ela não, assim, não é a melhor naquele papel lá dela, só que isso não abala ela. Você entende? Isso faz com que ela faça assim, beleza, então eu vou ter que aprender. Ela é resiliente, sabe? Tá bem, eu vou ter que aprender. Eu vou ter que, de repente, voltar um pouquinho para olhar para isso com mais calma, para conseguir ser boa, porque eu sou capaz de ser boa. Tá? Então, principalmente para nós mulheres, voltando nesse papo, a gente foi tratada por esse mundo de uma forma com que a gente realmente se sentisse para baixo, tá? E sentisse essa necessidade de comprar mais. Também tem tudo isso, né, gente? Tem um mercado e tudo isso é influência, tá? Isso tudo é influência do meio, isso tudo não é necessariamente interno. Bom dia, Rosiane! Quando a gente está falando, por exemplo, muitas vezes da autoestima, de várias coisas que a gente sente, muitas vezes isso tem tudo a ver com o marketing, tem tudo a ver com esse mercado do consumo, tem tudo a ver um pouco com esse mercado, com essa sociedade mais machista que a gente vive, que acaba fazendo com que a mulher se sinta muitas vezes, né, num papel
menor do que o homem, tem muito a ver com essa valorização excessiva da figura, né, do corpo e etc. Então, toda vez que a gente está falando sobre autoestima, tá? É muito importante a gente entender que a gente não está falando sobre beleza. A gente não está falando sobre algo que resolve só passando um batonzinho todo dia de manhã. A gente tem que sim cuidar do nosso meio para a gente ter certeza de que a gente se sente bem por dentro, né? Nesse lugar que a gente está, que isso fortaleça o nosso lado de dentro e assim por diante, que o nosso lado de dentro sempre fortaleça esse nosso ambiente que vai voltar e vai nos fortalecer, né? Esse que é o ciclo. Bom dia, Luciana, tudo bem? Então, assim, não é que o ambiente, gente, não se confunda, não é que o ambiente vai fazer um milagre e vai fazer com que que do nada você se sinta bonita, você se sinta, né, ali gostosona, você se sinta a mulher mais poderosa do mundo. Mas esse impacto é profundo. Aliás, muito da sua baixa autoestima tem muito a ver com ambiente. E quando eu digo ambiente, eu deixo isso muito claro, tá? Eu parei de usar um pouco a palavra decoração para usar ambiente, porque ambiente é mais profundo. Ambiente é tudo que nos cerca. Um ambiente, se você parar para pensar, ele carrega as pessoas que estão lá dentro. Ele tem todo esse lado assim, você está num ambiente poluído, se você estiver muito tempo, por exemplo, dentro da internet. Tá? É um ambiente poluído, é um ambiente em que a gente se engana muitas vezes, a gente sente muitas vezes que a gente ficou para trás na vida, que tem outras pessoas que estão ganhando, estão conseguindo, eu estou seguindo, nossa, aquela pessoa, tá muito top, muito boa, e eu não consegui. A gente se compara demais, a comparação é inimiga da autoestima, tá? Porque a comparação com o outro, né? Não a comparação do tipo, existe a comparação até saudável, do tipo assim, essa pessoa conquistou isso, então eu sou capaz, eu vou atrás, eu vou conseguir. Mas existe mais a comparação que ela é doentia, da gente olhar para outra pessoa e a gente sentir que a gente comparar, eu acho que é muito. As pessoas falam muito isso, eu vou repetir aqui, a gente comparar normalmente os nossos bastidores, ou seja, tudo aquilo que às vezes está difícil, está dando errado e etc., com o palco das outras pessoas, com aquilo que está acontecendo nas outras pessoas, de uma forma que pra gente tá perfeito, mas a gente não tá vendo o que tá acontecendo nos bastidores. E normalmente a gente compara o nosso pior momento com o melhor dos outros. E essa comparação, ela é muito doentia, né? Eu acho que ela é um dos maiores problemas hoje em dia da nossa autoestima. Eu acho que já teve muito relacionada a nossa autoestima, a nossa baixa autoestima como mulher, especialmente, teve muito relacionada com esse mercado comercial mesmo, de moda, de beleza, etc. Porém, eu acho que hoje em dia a grande parte, apesar disso ainda fazer parte desse comércio, mas tem essa comparação das mídias sociais. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, e isso tudo, gente, não se engane, isso tudo tem a ver com ambiente, tá? Isso tudo tem a ver com o que está ao seu redor. Por isso que eu gosto muito de bater nessa tecla. Cuidado com o que entra na sua casa de diversas formas, inclusive pelo seu celular, inclusive pela sua televisão. Cuidado com o que você assiste, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala quando a gente fala de ambiente, não é que a gente vai resolver tudo na nossa vida só com o ambiente. A gente vai mudar o ambiente, mas assim, eu vou te dizer, eu tô falando que não, mas na verdade sim. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu não gosto de prometer milagre, eu gosto de ser sincera com as pessoas, né? A nossa mudança, principalmente de autoestima, ela leva tempo e ela exige paciência. A gente precisa ter essa paciência de enxergar e dar um passo de cada vez e ir vindo, aquilo vai se fortalecendo dia após dia. Então eu não quero prometer nenhum milagre aqui e eu não gosto disso. Toda transformação leva um tempo, tá? Mas ela sempre precisa desse primeiro passo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a transformar o nosso ambiente, o impacto, ele é rápido até dentro da gente, sabe? Pra gente começar a construir isso, sabe? É muito engraçado isso.
Tanto que, muitas vezes, quando a gente faz alguma transformação, mesmo que física, a pessoa sente uma necessidade de mudança, às vezes, externa. E, às vezes, quando a pessoa faz as mudanças externas, às vezes ela tem uma necessidade de fazer algo, de comprar algo novo para ela, ou de ir, sei lá, cortar o cabelo, ou fazer alguma coisa para ela. Tá? Mas como eu falei lá no começo, isso tudo está relacionado com a autoestima, mas não é o que a autoestima é. A autoestima ela é mais profunda do que isso. Ela não é só o físico, não é só o resolver com um corte de cabelo, tá? Mas ela dá pra gente esse poder, muitas vezes, de muitas vezes sentir que a gente, assim, só o corte faz com que a gente sinta que é capaz de muito mais coisas, né? E etc. Então, quando a gente fala de autoestima, é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Existem coisas e trabalhos que a gente pode fazer no nosso ambiente para a gente melhorar, para a gente se sentir melhor com a gente, para a gente se sentir mais confiante em tudo que a gente faz, para a gente, sabe, assim, para dias que a gente tenha a autoestima mais abalada, porque isso acontece. Eu acho que nem a autoestima, a autoconfiança abalada em alguns dias, se a autoestima está alta, ela normalmente fala assim, opa, cuidado, você tá caindo aí numa armadilha perigosa, não se sente assim não, vamos lá, né? Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala de foco em objetivo, gente, é muito importante a gente entender que a nossa autoestima, ela é um combustível, né, muito necessário pra gente chegar lá. Tá? Porque senão, quando a gente tá caminhando, se a gente tem a estima muito baixa, mesmo que seja uma área que a gente gosta, que a gente entende muito, se qualquer pessoa que duvidar de você, isso vai acontecer, tá? A gente nunca pode esperar que os outros sempre aplaudam a gente, sempre vai ter alguém que vai vir contra, que vai discordar do que você pensa, que vai achar que você não é bom o suficiente, ou seja lá o que for. Se você até pode ter confiança naquilo que você faz, mas se sua autoestima estiver abalada, aquilo vai te abalar. E eu já vi gente que é muito bom no que faz deixar de fazer porque por causa de momentos como esse na vida, tá? De momentos que todo mundo vai ter de questionamento. Então, é por isso que quando a gente fala de autoestima, não tem a ver só com beleza. Muitas vezes nem é relacionado. Muitas vezes mulheres que nem são consideradas assim modelos de beleza e de corpo pela visão global ali, elas muitas vezes têm a estima super alta, super bem resolvida e acabou. Tá? Então, é muito importante a gente entender por que a gente tem que defender muito a nossa autoestima. A gente vai encontrar desafio no nosso caminho quando a gente está indo em direção aos nossos sonhos, quando a gente está, né, focando ali nos objetivos para alcançar esses nossos sonhos. E se a gente não tiver uma autoestima ali bacanuda, a nossa torre vai cair, os nossos pratinhos ali que a gente vai estar tentando trabalhar vão cair. Tá? A gente não vai conseguir equilibrar tudo aquilo. Bom dia, Silmara. Então, vamos pensar de modo geral, tá? Em outros elementos. Eu falei que não é só físico, né? A autoestima, mas sim, o físico também influencia. E o físico, o que a gente veste, o que a gente arruma, o que a gente faz, além de influenciar em quem a gente é por dentro, gente, isso também tem a ver com o ambiente, também tem a ver com o externo, é influência externa. Tá? Então, pensa lá, você se sente igual se você se vê num espelho com uma roupa largada, rasgada ali para fazer faxina quando você acabou de acordar com a cara toda inchada, né? Ou quando quando você vai num salão de beleza, arruma seu cabelo, a sua maquiagem, coloca ali um vestido espetacular? Não, né? O lado de fora também muda a nossa visão de quem a gente é por dentro. E isso desde o espaço da nossa casa até isso que a gente veste, etc. Por isso que uma coisa muitas vezes não, sempre tem reflexo na outra, tá? Então, isso acontece mesmo com as mulheres mais bem resolvidas, né? Vai ter dia que elas vão se olhar no espelho, que elas já estão lá largadas, etc. E elas vão falar assim, poxa, que cara é essa, né? Tipo, amiga, vamos lá. Então, quando a gente só tenta resolver a nossa autoestima olhando para dentro, a gente muitas vezes perde essa oportunidade 360, sabe, graus, assim, que vai também
de fora para dentro e de dentro para fora, que faz esse ciclo de que sai da gente, né, que sai do ambiente, que sai das partes externas para tocar dentro da gente e isso nos dar força para a gente conseguir ali elevar a nossa autoestima e a gente devolver isso para esse ambiente, trazer isso de volta para sempre, para a gente isso, esse ciclo eterno, tá? Então sempre volta, né? Gente, eu já passei muito por isso, tá? Eu, eu fui uma pessoa, uma criança e uma adolescente que teve uma autoestima muito baixa. Não me pergunte muito por quê, tá? Um dia eu preciso tratar isso na terapia. Mas eu vivia me comparando com as outras pessoas, eu vivia achando que eu, sabe, precisava ser X, Y, Z, tá? Eu acho que tem mulheres, né? A gente tá falando aqui com mulheres, eu acho que vocês podem me dizer se vocês já tiveram. Como que vocês. Antes de eu falar de mim e do que eu já passei, me conta aqui, quem está por aqui, como vocês são com a autoestima de vocês. Vocês diriam que ela é boa? Porque eu acho que ninguém tem uma autoestima lá perfeita, tá? Eu acho que mesmo a autoestima, que nem eu falei assim, eu acho que a autoconfiança varia muito, né? Tem dias que a gente confia na gente, tem dia que nem tanto. Mas eu acho que isso também abala e pode abalar a nossa autoestima. É por isso que é algo que a gente precisa agarrar com força. A gente não pode achar que a gente chegou lá e acabou, sabe? Porque daí vem a vida é assim, vem uma rasteira ali na vida e de repente a gente tá com a autoestima no chão, né? Acontece algo que a gente não esperava, alguém faz algo com a gente que a gente não esperava e etc. Mas me conta vocês, como que vocês diriam que é a autoestima de vocês? Bom, eu vou então contando a minha história enquanto vocês escrevem aí. Como eu falei, quando eu era criança, quando eu era meio adolescente, assim, eu tive uma autoestima muito baixa, tá? Eu não sei, variável, variável. É, é o que eu falei. Normalmente, o que é variável é mais a nossa confiança, autoconfiança. Olá, Núbia. A autoestima, ela é aquela coisa que mesmo que a gente duvide um pouco, ela é o que faz com que a gente suba de novo, sabe? Digamos assim. Às vezes a gente tá num ambiente de trabalho, por exemplo, vai. Que nem eu falei, vou dar o exemplo do trabalho. Você tá lá no seu trabalho, você é muito bom no que você faz, você sabe que você é boa. Você estudou para aquilo e tal, você tá fazendo nada. Aí chega alguém que por acaso você cometeu um erro. Aí você vai embora com aquela confiança abalada. Mas quando você tem uma autoestima bacana e você sabe que aquilo, né? Aí você meio que se perdoa. Você fala assim, putz, foi um erro. Não vou me martirizar por isso. Vou continuar, né? Ela é variável, não tô dizendo que ela não é. Mas normalmente quando a gente defende ela no alto, ela começa a praticar esse exercício de se auto-perdoar, de ser resiliente com as coisas, né, da vida. E de aceitar as coisas, mesmo quando elas não são perfeitas, né? E aceitar e entender que a gente também não é, né? E tá tudo bem. Mas enfim, vou voltar então pra minha história. Quando eu era criança e adolescente, eu tinha uma autoestima muito baixa, assim, eu tinha mesmo uma autoestima muito baixa, assim, sabe? Eu tinha muita vergonha, por exemplo, é, eu me comparava muito com as outras pessoas, eu sempre tentava seguir o passo, era muito engraçado porque eu sempre gostei de umas coisas meio diferentes, mas ao mesmo tempo eu tentava seguir o passo dos outros, porque eu acho que eu não tinha uma autoestima o suficiente pra eu ser do jeito que eu era, então eu via os outros, aquela pessoa, ela é X, eu acho que é isso que é legal, então eu tenho que fazer igual a ela, né, então eu tentava ser um pouco mais ali como as outras pessoas. Quando eu fiquei um pouquinho mais velha, eu já melhorei muito isso e eu fui melhorando cada vez mais. Então, assim, eu diria que faz uns anos que eu até tenho de um modo geral, a minha autoestima bem equilibrada, tá? Mas existiu uma fase da minha vida que me influenciava muito, um ambiente, né, que eu vivia, uma casa que eu vivia, que me influenciava muito de uma forma negativa. E eu me sentia bem mal lá, era muito louco, assim, eu me sentia muito incapaz, sabe? Eu fazia as minhas coisas, eu tinha lá meus planejamentos no primeiro momento, só que parecia que nada dava certo, então eu sentia realmente sempre que nada do que eu fazia dava certo, que não adiantava eu tentar, sabe? Eu me sentia péssima, de verdade, eu me sentia super incapaz. Eu comecei a já nem ter muito objetivo
na vida, assim, um sonho, sabe? Já nem tinha. Porque eu comecei a duvidar de tudo aquilo que eu sentia. Eu achava que eu vivia fora da realidade, que eu estava totalmente fora da realidade. Então eu não me preocupava muito com essas coisas, né? Eu sentia que eu não merecia muito conquistar, que tinha alguma coisa em mim que fazia com que eu não conquistasse essas coisas de alguma forma. E aí eu até tentava pensar assim, será que eu sou uma má pessoa? Será que, sabe assim, será que eu errei em alguma coisa e eu tô pagando, sabe? Eu tentava sempre procurar por aí, que não era bem assim, né? E aí eu mudei alguns elementos da minha casa. Por exemplo, muitos deles eu falo muito com vocês aqui: iluminação, cor, organização, né? Rotina também foi a época que eu comecei a mudar. E, cara, eu me transformei, né? Primeiro que a minha mente em si já ganhou mais claridade. Então parece que esses pensamentos negativos, quando a gente tem autoestima baixa, parece que a gente tem uma bonequinha dentro da gente que adora falar coisa ruim pra gente, né, na nossa cabeça. Então parece que essa bonequinha eu já conseguia assim meio que falar, amiga, aqui não tem espaço pra você, porque me deu uma claridade mental e eu consegui começar a organizar meus pensamentos a ponto de utilizar os que eram bons pra mim, digamos assim, né? E isso eu consegui voltar, porque, que nem eu falei, eu já estava há um tempo que a minha autoestima era bacana. E aí essa fase foi uma fase que caiu. E aí, quando eu consegui elevar de novo a minha autoestima, eu voltei a entender, acreditar ali nos sonhos que eu tinha, aí eu consegui, né, focar ali nos objetivos, consegui focar melhor e consegui alcançando um por um. E isso também eleva a nossa autoestima, né? Porque quando a gente vai alcançando essas pequenas, quando a gente só pensa em algo grande, a gente não alcança, a gente se sente mal. Mas quando a gente divide esse algo grande em pequenas ali coisinhas, a gente começa a se sentir muito bem. A gente começa a pensar assim, olha, eu sou capaz, tá bacana, né? E isso faz com que a nossa estima fortaleça. Que nem eu falei, a nossa estima, ela não é relacionada ao físico só, tá? A beleza. A nossa autoestima também tem a ver com isso, com esse sentimento de ser capaz, né? A Silmara, tá falando aqui que ela nunca se preocupou muito com isso, né? Que ela sempre foi que ela foi taxada de ovelha negra por muito tempo na família. Eu tinha isso quando eu era bem pequena e quando eu era um pouco mais velha, assim, quando eu tava no começo da pré-adolescência. Depois com, acho que uns 16 anos, eu melhorei e comecei a melhorar bastante. E sabe o que me ajudou também? Porque eu falo de ambiente para vocês e vocês vão perceber a escola que eu mudei. Porque eu vivia numa escola em que existia uma comparação muito grande o tempo todo, sabe? Aquelas pessoas que são bacanas, que são famosinhas, que estão lá, aquelas pessoas que são consideradas nerds, estão aqui, essa divisória, essa coisa assim. E eu sempre fui meio neutra, nunca nem fui muito nerd, nem fui muito ali. Então era meio engraçado. E eu mudei para uma escola que era menor, e nessa escola não tinha esse tipo de coisa, sabe? E foi aí que a minha autoestima começou a melhorar. Mas aí, durante uns bons 10 anos ali da minha infância, da minha adolescência, eu era meio assim, e eu me sentia muito assim, tá? Mas, como eu falei, isso tem a ver com o ambiente também, tá? Só que existem ambientes que, assim, a gente tem o poder de mudar, né? Eu saí, fui para outra escola, pronto. Só que muitas vezes isso tem também a ver com o nosso ambiente interno mesmo, dentro de casa. Tá? Muitas vezes o nosso espaço ele não contribui para que a gente se sinta com essa autoestima bacana. Como eu estava contando também da minha história, aí a minha autoestima melhorou e depois eu fui casar lá com uns 26 anos, então tipo uns 10 anos depois já tinha uma autoestima bem bacaninha, tava ok, e isso teve uma queda muito grande. Quando eu era criança e adolescente, isso tinha muito a ver com o meu físico também, assim, eu sentia que eu achava que a beleza tinha uma importância muito maior, então eu me preocupava muito com essa parte da beleza e tudo mais. E depois, quando eu já tinha uns 26 anos, já não era muito isso, já não era exatamente a minha preocupação. Eu já tinha outras preocupações na vida. E aí, essa minha baixa autoestima tinha a ver também com o lado do trabalho, da maternidade, muitas coisas, né? E tinha muito a ver com o espaço que eu tava, tá? Tinha muito a ver com o espaço que eu tava. Um espaço que eu sentia que eu não dava conta, que eu sentia que eu não tinha objetivo, como eu falei pra vocês, que não valia nem a pena tentar, sabe? Coisas assim. Outra pessoa que falou disso até aqui no Instagram foi a Tracy, que ela tem depressão, né? Ela trata de depressão. E é natural, pessoas que normalmente tenham depressão, elas terem uma autoestima meio baixa,
né? Uma coisa acaba levando para outra, é um dos sintomas, né? E aí foi muito engraçado, porque ela mudou alguns elementos da casa dela durante a pandemia, em que a maioria das pessoas ficou com isso até pior, né? Isso abalou ainda mais. E ela teve, assim, uma crise de depressão muito forte, assim, das mais fortes que ela teve, e ela conseguiu melhorar com a ajuda dos remédios, tudo que ela já usa e já usava desde sempre, mas ela conseguiu melhorar, né? Mudando os elementos da casa dela que estavam influenciando ela, né? E aí, quando ela conseguiu melhorar isso, isso foi clareando, equilibrando a ansiedade, e a autoestima dela foi voltando, foi subindo, né? Então ela conseguiu ali fazer coisas que ela não era muito de fazer, ela era até meio assim, ah, eu tenho preguiça, eu não sou dessa. Então, tipo, por exemplo, ela decidiu fazer exercícios em casa, conseguiu fazer uma dieta, que ela não gostava de nada disso, abriu uma nova empresa, né? Enfim, isso todos assim, tudo foi impacto do ambiente, tanto que ela fala, se vocês procurarem a live dela aqui, ela fala isso na live, ela fala, a gente fala muito do exercício, da alimentação, né, coisas assim que são boas pra gente melhorar, pra gente tratar, no caso dela, o objetivo dela era essa melhora, né, da ansiedade, né, e a gente não fala muito do ambiente, né, da nossa casa, do cuidar da nossa casa, não só cuidar como limpeza, etc. Por isso que eu falo disso aqui também para vocês, mas do cuidar disso, do olhar, de entender ali o que isso está me impactando, né? Como isso vai impactar a minha vida, como eu me sinto dentro deste ambiente que eu vivo, que eu convivo, que eu habito, né? Mais do que morar, né? Morar. Você tá lá, mora. Mas se você, para viver, a gente precisa vivenciar. E como é que isso tem impacto sobre você, né? Essa questão é uma questão que eu coloco aqui para vocês em toda a aula, tá? Nem sempre é consciente, por isso que eu falo, nem sempre é consciente. Às vezes tem um elemento ou outro que está te abalando e você está culpando outras coisas que você nem sabe que é isso, que pode ser isso, né? É... Ah, é... Hum, deixa eu pensar, tô aqui pensando, mas vamos pensar assim, né? E se você, que nem eu já fui, não tem objetivos? Você não sente que tem grandes objetivos na vida, sonhos, assim. Cara, eu também não tinha. Eu também achava que eu não tinha. E isso tinha muito a ver com o impacto da minha baixa autoestima. Porque quando você começa a desacreditar de si próprio, a gente começa a achar que, assim, nada vale a pena. Sabe? Assim, não precisa se esforçar para fazer nada, né? Mas quando a gente tem a autoestima muito baixa, a gente não tá sendo a gente, sabe? Então a gente não tá conseguindo enxergar. A gente não tá conseguindo enxergar os nossos objetivos, porque quando a gente consegue olhar para si próprio e ter essa segurança, se aceitar como a gente é, etc., isso flui, isso aparece. Você começa a andar para frente. E aí, quando você começa a andar para frente, você vai começando a enxergar, né, as oportunidades da vida, as coisas, e aí você começa a ter esses sonhos em cima disso. Tem muita mulher que eu trabalho que não sonha, não tem objetivo, porque sente que não vai, que não é merecedora de ter. E que mesmo que tivesse, eu já ouvi uma frase assim, eu nem perco tempo com isso. Porque mesmo que a pessoa tenha, ela acha que não vai realizar, então para que ela vai perder tempo tentando fazer isso? Tá? Então, assim, como eu falo aqui para vocês, né, o conceito de neuroarquitetura, o ambiente, gente, o nosso cérebro ele faz essa leitura do ambiente, né, que está à nossa volta a todo instante, e ele interpreta. Então, o ambiente, não se engane, aquilo que está acontecendo aqui fora, isso está te impactando exatamente dentro de você. É por isso que é um processo de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro, e não para, tá? Então,
Quando a gente começa a fazer esse trabalho, e muitas vezes começar por dentro também é difícil, ou é mais difícil, tá? Muitas vezes quando a gente vai começando a fazer esses impactos do lado de fora, a gente vai começando a trabalhar, né, os conceitos ali da neurociência, os conceitos aqui no nosso espaço, né, que a gente tem todo esse poder de fazer isso, aquilo vai começando a entrar dentro da gente, a gente vai sendo impactado de forma positiva, porque é como se limpasse literalmente o nosso cérebro e começasse a acender a luz de áreas mais positivas, né, de sentimentos, de emoções, de coisas próprias, né, para si próprio quanto para o outro, positivas. E aí a gente começa a enxergar as coisas com mais claridade. E aí, quando a gente enxerga com mais claridade, a gente começa a entender, opa, tô querendo ir pra lá, ó, porque ali tá vendo algo que me interessa. Opa, tô indo pra cá, né? E aí a gente vai chegando lá, a gente vai criando esses objetivos e vai chegando. E isso vai impactando o quê? De novo, na nossa autoestima, né? Então, é sempre um ciclo sem fim. Por isso que a gente tem que sim se preocupar e muito com como o nosso ambiente está impactando a nossa vida. Porque ele está impactando. E se você não está preocupada com isso, você está perdendo uma oportunidade de trazer esse impacto de forma positiva para sua vida. Porque se você não está se preocupando com isso, o impacto pode ser negativo, tá? E isso pode ser caro para você. Tanto, né? Porque para tratar, para cuidar também pode ser caro, mas caro mesmo do pagamento com a sua autoestima, com a sua forma de se ver, com o seu alto amor, né? Enfim. Outra coisa que eu ouço muito, eu não tenho tempo de me cuidar, é por isso que a minha autoestima está baixa. Sim, isso é um fato, acontece, né? Especialmente a gente quando é mãe, né? Tem mães por aí? Se quando a gente é mãe, é normal. Parece que as 24 horas se transformam em 12, né? Diminuíram o seu dia. Mas esse problema, na verdade, é uma oportunidade. Olha aí. Se você não tem tempo de cuidar de si, é porque você precisa cuidar melhor do seu ambiente. E isso não significa gastar muito com ele, ou decorar ele, ou sair pintando o ambiente. Não é isso, é o contrário. É cuidar para que seu ambiente seja mais prático, para que ele seja mais funcional. Para você poder priorizar o tempo que você gasta com ele com coisas para você realizar a sua vida. Tanto coisas que, de repente, para passar uma maquiagem no rosto, um creme, sei lá, pintar seu cabelo, seja o que você gosta de fazer, seja, de repente, um tempo de se dedicar a algo que é importante para você, no trabalho, algum outro objetivo, né? Então, quando a gente começa a ter esse tempo, e às vezes não precisa de muito, às vezes são 5, 10 minutos que a gente começa a trabalhar e conciliar coisas que são importantes pra gente ali dentro, né? A gente vai começar a perceber que o dia tem muito mais horas do que a gente imaginou, né? Muito mais tempo do que a gente imaginou, e não só, né, aquelas 12 que parece que tem, né? Então, assim, o dia tem 24 horas, ele não vai deixar de ter 24 horas, você que vai ter que encaixar ali melhor a sua rotina para você conseguir fazer tudo que você precisa fazer, né? Tanto em otimizar as tarefas da casa, quanto em otimizar sua agenda, né? E etc. Tá claro? Tô sendo clara? Me digam aqui, ou me mandem coraçõezinhos se faz sentido para vocês o que eu estou falando. Não esperem que essa autoestima, gente, que essa força para ir para onde a gente quer, para os nossos objetivos, venham dos outros, tá? A gente que tem poder sobre a nossa vida, né? E tudo que aquilo que a gente tem poder, a gente deve modificar. A gente tem poder sobre a nossa casa. A gente deve olhar para ela dessa forma, né? Agora não espere que os outros vão aprovar, que os outros vão estar o tempo inteiro assim, sabe? Que alguém vire para você e falar, agora pode ir, que eu vou estar aqui, e etc. Você que tem que dar o primeiro passo e seguir, tá? Ninguém vai fazer isso por você, nem a pessoa que você mais ama no mundo vai. Infelizmente, mesmo que ela faça, talvez ela esteja fazendo e talvez você nem perceba, né? Pessoas às vezes que têm autoestima muito baixa, elas têm isso, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente até acha que não tá fazendo nada, mas não espere
tá? A hora de agir é agora. Mas, né, como eu trouxe aqui hoje pra gente, é impossível a gente conseguir melhorar nossa estima com um ambiente, vivendo num ambiente que não favorece isso, sabe? Que faz você se sentir mal com você, que faz com que você se sinta improdutiva, incapaz. Então, você pode até tentar fazer esse trabalho sozinha, sabe? De olhar pra você, tentando, sei lá, adicionar algum hábito de beleza pela manhã, alguma coisa assim. Isso tem um impacto real na sua autoestima, não vou mentir, sabe? Mas se o ambiente não favorecer, se o ambiente não tiver ali de acordo com isso, tiver te fazendo também se sentir assim, vai ser muito mais difícil. E o que acontece normalmente é que a longo prazo você não consegue manter. Você faz isso uma, duas, uma semana, daqui a pouco você não consegue mais manter. Então vamos visualizar, né, como que seria isso, como que é um ambiente, por exemplo, negativo. Para começar, você dormiu mal, porque o ambiente não estava funcionando muito bem. Aí você acordou o quê? Sem energia, com dor no corpo, com a cara inchada, aí você olhou no espelho, percebeu tudo isso, já ficou abalada ali, né? Aí você olha para o seu dia, ele é praticamente repetitivo, né? Os dias normalmente são um pouco repetitivos, e você vai no automático, tarefa por tarefa, olha no relógio, né? E de repente você percebe que tudo está atrasado, né? Que a vida aconteceu, o dia passou, mal deu tempo de você pensar, muito menos pensar em você, mal deu tempo de você pensar em escovar os dentes, né? Imagina pensar em qualquer outra coisa, né? E aí tá lá, o sol já tá bombando lá fora, em plena tarde, aquele momento de atividade total do corpo, do cérebro, e você tá cansada, você tá se arrastando, né? O ambiente tirou sua energia total, desde a hora que você foi dormir, porque tudo isso tem impacto, né? Até praticamente a hora que você foi acordar. Agora vamos imaginar ao contrário, vamos imaginar ali um ambiente que está bacana, né? Primeiro você dormiu bem, isso daí já é, ó, excelente para sua autoestima, excelente. Você acordou o quê? Disposta, feliz, com a carinha mais bonitinha, né? Chato a gente sempre acorda, né? Não vamos dizer que ninguém aqui acorda tipo Vera Fischer na novela, né? Mas, né? Já acorda assim com uma carinha mais ativa, mais feliz. Aí você já tipo organizou sua casa, sua rotina para as coisas acontecerem. Você consegue otimizar isso. Entre uma coisa e outra, você consegue fazer algumas coisas para você que você gosta, que você precisa, né? E aí você vai percebendo que você vai fazendo uma, duas, três, quatro tarefas, tá dando tempo, você tá conseguindo manter tudo no lugar, você vai se sentindo bem, merecedora, foda. Aí, acaba o dia, né? E você está... Acaba nem acaba, né? Aí tá tarde, você tá com energia. Chega à noite, você está cansada, porque afinal você fez muita coisa, mas você está realizada, você está feliz com você. Você sente que você fez o seu melhor. Dá pra perceber a diferença? Do que é um dia, né, com um ambiente que não favoreceu desde o seu sono, a sua alimentação. Nem cheguei ali, né, naquela parte da alimentação, da compulsão alimentar, tudo que leva, uma coisa leva a outra. E um dia que você dorme bem, você acorda com energia, você se alimenta bem porque você quer, porque você sente que você merece isso. Você faz as suas atividades no tempo, sobra um tempinho pra você fazer algo que você goste, pra conversar com sua amiga, pra tomar um café, né? Olha a diferença. Muita diferença. Então, vamos pensar sobre isso. Tá? Vamos pensar que tipo de mulher você quer ser, né? Você quer essa que leva a vida no automático, que dorme mal e etc. Ou você quer ser a segunda, que tem energia, que tem alegria, que tem amor próprio? Eu estou 100% com a segunda. 100% e não largo, tá? Quem quiser tá comigo ali, vem junto. Vem junto que eu tô tentando levar vocês. Traga as amigas, vamos lá, todas nós. Quanto mais mulheres, mais forte fica o nosso ciclo, mais fácil pra gente conseguir chegar lá, né? Faz sentido? Tudo bem? Envia alguns coraçõezinhos. Eu gosto quando eu vejo coraçõezinhos que eu sei que eu tô me fazendo clara aqui.
Às vezes eu esqueço de parar, eu vou me empolgando com a aula e esqueço de parar para perguntar se tá tudo bem, se vocês estão entendendo. Então, vamos lá. Bora lá para um exercício para cuidar ali um pouquinho da nossa autoestima, de acordo com o nosso ambiente, o nosso espaço, né? Bora lá dar essa autoestima e cuidar dela com unhas e dentes, agarrar ela, né? Sem ela a gente não vai a lugar nenhum, gente. Infelizmente. A gente fica ali parada, procrastinando, deixando tudo de lado, tá? Então, você sempre vai se sentir pouco para as oportunidades que aparecem. Não vamos para esse lado. Você vai escolher um lugar da sua casa, de preferência que tenha um espelho, alguma coisa assim, talvez no banheiro, pode ser um banheiro, pode ser o seu banheirinho e tal. E você vai fazer primeiro passo ali que você vai fazer é limpeza. Tirar todo o excesso ali. Seja, sei lá, produto de beleza a mais que você comprou achando que usar e não usou, seja coisa que você usou e não gostou, seja coisa que tá lá na gaveta e você nunca mais abriu, sabe? Abre, limpa. Elimina todos os excessos que estejam ali acumulados, te pedindo de fluir, de voar. Vende, pode vender. Aí, você vai tratar aquele espaço com muito amor. Porque quem se ama, cuida também do espaço das pessoas. É o amor próprio que muitas vezes, sabe, transborda para os outros, né? Aí você vai cuidar, então, com esse amor desse espaço. Vai limpar mesmo, literalmente, passar limpaninho e tal. Se é um lugar que tá meio largadinho, você pode pensar se você pode melhorar ele de alguma forma, mesmo que seja, né, de uma forma simples. Às vezes uma pintura no móvel, uma coisinha assim, trocar um espelho que esteja lá, né, não tão bom. Essas coisas. Às vezes trocar a cortininha do negócio por um vidro, por um box, tá? Então, olha ali nesse espaço as coisas que te incomodam e troca, tá? Aí, você vai pôr um cheiro bem gostosinho ali, tá? Você vai deixar à mão os produtos que você precisa, assim, para se sentir bem, feliz. Um óleo de massagem, um protetor solar, um rímel. Uma flor. A flor é super importante. Monta um conjuntinho de flores e põe ali. É para você, não é para mais ninguém. É para você, para um espaço ali, para você ter o seu ritual matinal. Pensa nesse espaço como um lugar para você ter um ritual matinal, tá? Aí, meu amor, você vai escrever num papelzinho um recado bem carinhoso para você. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu sou grata. E aí você vai ler isso toda manhã, 3 vezes, olhando no espelho. Fale algo bom sobre você. Agradeça você por ser alguma coisa que você que te faz bem, né? Ou por ter feito algo que, sabe assim, por mais que você tivesse com preguiça, cansada, você fez, você foi e fez, sabe? Se agradeça por ter feito isso, por ter tido essa força. Seja gentil consigo, tá? Vamos fazer este pequeno ritual, cuidando do ambiente. Deixa ali o bilhetinho colado no espelho para não esquecer. Isso tem a ver com o ambiente também, gente. Eu ensino demais isso para vocês. Deixar à mão as coisas, deixar as coisas no lugar certo para, sabe, para o que você precisa, para você fazer o que você precisa. Deixa lá o recadinho, deixa a flor que você pegou para você. Pode ser um arranjo lindo, pode ser uma florzinha que você pegou na rua quando estava andando. Tanto faz, mas faz um arranjo com carinho. Simples ou não, com carinho, né? Põe o seu amor ali, põe um cheirinho bacana, né? E de manhã, quando você acordar, né? Vai ser a primeira coisa que você vai fazer para enfrentar esse dia. Olhar esse lugar, esse espaço. Eu tenho esse ritual meu de beleza de manhã pelo banheiro. Por isso que eu dei até ideias do banheiro. Então, olha, se o seu banheiro não tá legal, putz, não tá legal, troca. Pensa num espelhinho, pensa sabe, num tapetinho. Não precisa fazer tudo de uma vez, vai fazer. Primeiro limpa, tira, e joga fora o excesso e etc. Tem situações, às vezes, que são simples pra gente pegar e pôr ali e fazer algumas mudanças rápidas. E aí, você se olha e faz esse exercício com muito amor, tá? Dentro desse espaço, nessa rotina de manhã. Então, quando a gente fala, gente, sobre neuroarquitetura,
às vezes, a primeira vez que eu li sobre neuroarquitetura, eu vou contar isso pra vocês pra gente acabar aqui a aula. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir fazendo aí, tá? Era um livro de um estudo mesmo, assim, que avaliava vários estudos sobre o ambiente. E esse estudo, ela estava falando sobre um estudo hospitalar. A primeira parte do livro é sobre um estudo hospitalar, tal. Um dia eu entro em mais detalhes sobre isso com vocês, etc. Mas quando você vai lendo, é uma coisa que parece assim complexa, né? É complexo, de certa forma é. Um estudo neurocientífico, né? Aplicado na arquitetura para que a gente consiga entender a influência dos ambientes na nossa mente, no nosso bem-estar. Mas a neuroarquitetura, ela está nessas pequenas coisas, né? Nesse olhar amoroso que a casa proporciona para você e você proporciona para casa, em você deixar essas coisas, sabe, assim, pensadas para você usar. Não adianta você ter coisa que tá enfiada no fundo do armário lá, você não vai usar. Isso tem influência no seu bem-estar, isso tem influência na sua autoestima. Então, quando a gente fala de algo tão poderoso como a neuroarquitetura, como a gente fala algo tão poderoso como o método de Cury, né, que é baseado na neuroarquitetura, em organização, em rotina, nessas coisas, a gente precisa olhar para trazer isso para a realidade, para o dia a dia, né? E é o que eu tento fazer isso aqui. E aí você percebe que as ações em si são muito simples e muito fáceis. E vocês podem fazer já. Inclusive o que eu falei, vocês podem correr lá e fazer, né? Enfim, meus amores, tá tudo bem? Fez sentido? Gostei muito, faz muito sentido, Eva! Um grande beijo, até quinta!